Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, todas as irmãs, glória a Jesus, maravilhoso, oh, glória. Como é bom, como é maravilhoso nosso Deus. Ele está sempre conosco para nos fortalecer, para nos enxugarmos as lágrimas daqueles que estão tristes, magoados, aqueles sem saber o que fazer. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Muito obrigado por estarmos aqui neste momento, apresentando, Senhor, nossas vidas nas Tuas mãos, meu Deus. Porque o Senhor é nossa força, é nossa luz, que nos proteja, que nos guarde, que nos livra, nós, de todos os males. Glória a Deus, aleluia. Meu querido irmão, vou deixar a palavra do Senhor, que está, glória a Deus, aleluia, em João, glória a Deus, aleluia, né? Que está, glória a Deus, em João capítulo 10, glória a Deus, aleluia, do versículo 6 adiante, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus disse-lhe estas parábolas, mas eles não entenderam o que era o que lhe dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, porque eu sou a porta das ovelhas. E todos os quatro vieram antes de mim, e são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se, e entrará, e sairá, e achará a pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, ou matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenha com abundância. Oh, glória! Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, e vi o lobo, e deixa as ovelhas e fogem, e o lobo arrebenta e dispensa. Ora, o mercenário foge porque o mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas e sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, o que não são deste apreciam. E também me convém a pregar esta, e ela ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. Oh, glória! Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la, e ninguém me tirar de mim, mas eu e de mim mesmo dou, e tenho o poder para dar, o poder para tornar e tornarás. E esse mandamento recebi de meu Pai. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus, né? Então nós vemos a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, falando com cada um de nós, o bom pastor. Aquele que se preocupa com as ovelhas.
Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, né, quando Jesus disse-lhe estas parábolas, muitas vezes o povo não entenderam. Muitas vezes o povo não entende o agir de Deus, o chamado que Deus tem com cada um de nós. O Senhor, Ele nos mostra para cada um de nós, meu querido irmão, que nós devemos entendermos o chamado dEle. Porque Ele nos chamou a cada um de nós para nós enviarmos a palavra. Não para nós desviarmos da palavra, mas para nós enviarmos a palavra para as ovelhas. Que nós possamos, meus queridos irmãos, queridas irmãs, e tomou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, o que eu sou a porta das ovelhas. Glória a Deus. Na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A porta é Jesus. Ele se preocupa com as ovelhas que estão feridas, as ovelhas que estão machucadas. Quantas ovelhas que estão neste mundo perdidas? Quantas ovelhas neste mundo que está ferida? Muitas estão sofrendo ameaça. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. O ladrão, ele vem para roubar e matar. Mas o Senhor vem para nos dar vida em abundância para cada um de nós. Ele é a porta que veio, glória a Deus, aleluia, para dar vida às ovelhas. E nós devemos dar, ouvimos a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Porque Ele é o pastor, Ele é a porta. Ele é o bom pastor que nos procura. Reconhecemos as ovelhas. A palavra do Senhor nos mostra, para cada um de nós, meus queridos irmãos, queridas irmãs, todos quanto vieram antes de mim são ladrões. Todos aqueles que vieram antes de Deus, antes de Jesus, eles são ladrões, salteiros. Porque o nosso Deus, Ele é um só. O nosso Deus, Ele nos, glória a Deus, aleluia, Ele é a porta. Glória a Deus, aleluia. Mas as ovelhas não ouviram os ladrões, os salteiros. Porque, meus queridos irmãos, aqueles que vieram antes de Deus, eles são os devoradores. Eles são, meus queridos irmãos, queridas irmãs, as ovelhas não devem dar ouvido aos ladrões. A palavra de Deus, ela nos mostra, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se, e entrará e sairá e achará pastagem. Todo aquele que entrarmos na porta, a porta que é Jesus, nós encontrarão pastagem. Nós encontramos paz, alegria, harmonia. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos mostra para cada um de nós a pastagem é nós vivemos em união, é nós vivemos em paz com nossos irmãos, com as nossas irmãs. Como Ele se preocupa, porque o nosso Deus, Ele não quer ver nenhum de nós perdido. Nós vemos as maravilhas, as bondades de Deus em nossas vidas. Ele está sempre de braços abertos para nos fortalecer, para nos libertarmos, para nos dar força para cada um de nós. Esse é o pastor verdadeiro. Ele se preocupa com as ovelhas. Meu querido irmão, não somos que nem nós muitas vezes.
Glória a Deus, aleluia, preocupamos com as ovelhas quando está dando lucro. Mas muitas vezes, quando as ovelhas se afastam da congregação, muitas vezes as pessoas não vão, né, que diz, glória a Deus, aleluia, que é pastor, eles não vão atrás daquelas ovelhas. Deixa algo a desejar. E muitas vezes, meus queridos irmãos, queridas irmãs, aquelas ovelhas, quando elas saem do rebanho, é porque está passando um momento difícil. Ou talvez está enfermo. Ou talvez, meu querido irmão, uma palavra que a pessoa falou, que feriu. E muitas vezes o pastor não vai atrás daquela ovelha. Esse é o bom pastor, que se preocupa com as ovelhas só quando está dando lucro. Quando a pessoa se afasta, eles não vão saber o que está acontecendo com as ovelhas. E nós devemos se preocupar sim com as ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda, minha esposa que está nos ajudando, o Cláudio e também nossa irmã Gerlane. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Então nós devemos se preocupar sim com as ovelhas. Com aquela que está no rebanho, que está ali no nosso meio, preocupar mais com aquela que está lá no mundo lá fora. Quantos que estão ali perdida, ferida e machucada. Muitos não têm força para se levantar. Então nós devemos, meus queridos irmãos, ir atrás daquelas ovelhas para elas sentir a voz do bom pastor. Quando ela sentir a voz do pastor, do bom pastor, ela se levanta, ela segue o bom pastor. Com esse bom pastor, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus, aleluia. Eu vim, né, o ladrão não vem senão a roubar, ou matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é perfeito nas nossas vidas. As maravilhas que Deus tem por mim e por você. Ele veio para nos dar vida em abundância. Como Jesus é perfeito. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu sou o bom pastor, e o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Qual de nós, será que nós temos coragem de dar a nossa vida para as ovelhas, para o irmão, para a irmã? Não. Tenho certeza que não. Mas Jesus, Ele deu a vida dele por cada uma dessas ovelhas. Quais são as ovelhas? Somos nós. Esse é o pastor verdadeiro. A palavra do Senhor nos diz: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Nós devemos se preocupar com as ovelhas. Nós devemos correr atrás dessas ovelhas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, porque quantas famílias, quantas ovelhas que estão ali sofrendo tantas humilhação, tantas perseguição, vivendo de tantas maldades contra a vida de cada um. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos mostra para cada um de nós, glória a Deus, aleluia, o mercenário, o que não é o pastor, e quem não são as ovelhas, e vinham lobos. Os mercenários, eles são como os lobos. Ele não se preocupa com as ovelhas. Ele vem para destruirmos,
para devorar as ovelhas. Nós estamos vivendo num mundo cheio de mercenário, destruidor. As pessoas destruindo a vida do próximo. As pessoas, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes as pessoas falam destruir. Não é só matar. Até com a própria língua. Falar coisas para desagradar o irmão ou a irmã. Para maltratar o irmão ou a irmã. Isso, meus queridos irmãos, queridas irmãs, são destruidor. Quantos que estão destruindo famílias? A palavra de Deus, ela vem nos mostrando, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, muitas vezes somos lobos. O lobo vem para destruir. Ele não vem para salvar, mas para destruirmos, para devorar. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o lobo arrebenta e dispensa. Glória a Deus, aleluia. Ora, o merceneiro, ele foge, porque o mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Esses são os mercenários, que não cuidam das ovelhas, não tem cuidado com as ovelhas. Quantos que estão se perdendo? Principalmente o jovem. Nós estamos vivendo no mundo. O jovem está vivendo sem paz. O jovem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estão vivendo triste, abatido. Muitas vezes eles usam coisas más, para se desfazermos, para tentar se alegrar. Porque, meus queridos irmãos, o nosso grande defeito, muitas vezes, quando a palavra do Senhor fala, dar a vida às ovelhas, muitas vezes nós se afastamos das ovelhas, principalmente o jovem. Em vez de muitas vezes nós dar a mão ao jovem para trazer para a casa de Deus, nós afastamos o jovem com palavra. Muitas vezes, quando consegue levar o jovem para a igreja, muitas vezes a pessoa, glória a Deus, aleluia, fala ali, glória a Deus, aleluia, ele foge da palavra para criticar o jovem, para julgar o jovem, a jovem. Como vamos trazer o jovem para dentro da igreja se nós julgamos eles, se nós criticamos eles? Isso não é salvar vida, isso é destruirmos vida. Estão sendo como lobo, destruidor. Então nós devemos dar as mãos às pessoas, não querer destruir as pessoas, não querer falar mal das pessoas, maltratar as pessoas. Ai de mim, de você, se Deus pensasse desse jeito. Se Ele fosse, meu querido irmão, ver igual Ele vê as nossas falhas, nós somos pecadores, nós somos falhos. E se Jesus jogasse pedra em mim, jogasse pedra em você, não escapava nenhum. Porque todos nós temos defeito, todos nós somos pecador, mas Ele é tão bom conosco, Ele é tão misericordioso, poderoso comigo, com você. Ele não veio para me jogar pedra, Ele veio para me salvar. Então nós não somos capazes de jogar pedra em ninguém. Por isso que muitos estão, meus queridos irmãos, lá no mundo lá fora. Aí depois muitas vezes falam, o jovem não tem mais jeito. A jovem não tem mais jeito. Porque em vez de nós trazermos, nós afastamos o jovem. E através do jovem, meus queridos irmãos, que a congregação vai crescer. Hoje nós estamos aqui pregando, daqui a pouco, não sabemos daqui a pouco o que pode acontecer conosco. E quem vai cuidar? É o jovem. Mas se nós damos oportunidade para eles, se nós, meus queridos irmãos, não ficarmos julgando, criticando eles, em vez de nós jogar pedra,
abrace eles. Traga eles para a casa do Senhor. Glória a Deus, seja bem-vindo, Osana, Teodoro. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Então, meu querido irmão, o nosso mundo está cheio de maldade. O nosso mundo está cheio de tantas invejas, de tanta perseguição contra a vida do jovem. Por isso que nós estamos vendo tantos jovens perdidos aí. Não muitas vezes, não porque eles querem, porque muitas vezes é nós que afastamos eles da casa do Senhor. Muitas vezes, né, glória a Deus, aleluia, as pessoas vão com medo. Aí chega lá, ouve palavra que não precisa de ouvir. Porque muitas vezes as pessoas saem da palavra para poder julgarmos o próximo, para julgar a próxima. Isto é salvar vida? Isto é salvar as ovelhas? Isso é de buscar as ovelhas, em vez de buscar as ovelhas, acaba afastando as ovelhas? Isto nós devemos compreender. Nós devemos ter sabedoria, entendimento da palavra do Senhor. Porque não é nós falando mal do próximo que nós vamos conseguir trazer para a presença de Deus. É a mesma coisa, meu querido irmão, se você maltrata uma pessoa, como você vai querer aquela pessoa do teu lado? Se você vive maltratando, se você vive machucando aquela pessoa. Assim é nós diante do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele fica triste conosco quando nós falamos coisas para magoar ele. Muitas vezes a pessoa fala com palavra para ferir, mas ele não nos abandona. Ele está ali sempre firme conosco, porque esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor que preocupa com as ovelhas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe o meu nome, o teu nome. Ele sabe o nome de cada ovelha. Eu, o bom pastor, ele conhece as ovelhas. Ele sabe, glória a Deus, aleluia, o nome das ovelhas. Então as ovelhas devem dar ouvido à voz do bom pastor. Ouvimos com atenção. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, nós devemos cuidarmos mais das ovelhas. Não para maltratar, não para machucar mais que as pessoas estão machucadas, mais que o povo está ferido. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vem nos mostrando, assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai. Ele conhece a cada um de nós por dentro e por fora. Ele sabe o que passa comigo, com você. E antes de nós abrirmos a nossa boca, ele já sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Então ele conhece, o bom pastor conhece as ovelhas no falar. Glória a Deus, aleluia. Nas atitudes. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ele dá a vida dele por mim, por você. Ele deu a vida dele. Ele morreu naquela cruz para nos salvar, para nos libertarmos, para nos livrarmos, nós de todos os males, de todas as invejas, de toda a perseguição contra nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, ainda e tenho outra ovelha, e não são deste apreço.
Ele está cuidando de outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Meu querido irmão, ele veio para todos. Ele veio para os bons e veio para os ruins. Porque não tem ninguém ruins. Quando as pessoas, muitas vezes, tem uns momentos, né, glória a Deus, tem uma falha, mas tem outra bondade. Eu sempre falo que não tem ninguém ruim nesse mundo. Todos nós temos defeito. Todos nós somos falhos. Quando a pessoa, glória a Deus, aleluia, não tem um jeito, de uma maneira de um jeito, mas ele tem de outra. Ele tem outras qualidades. Todos têm a qualidade dele. Ah, fulano é tão ruim. Não, não tem ninguém ruim. É nós sabemos compreender, é nós sabemos entendermos o outro. Porque quando ele tem os momentos que ele não tem aquela bondade de um lado, mas tem do outro. A palavra de Deus, ela nos mostra para cada um de nós, glória a Deus, aleluia. Também convém pregar esta e ela ouvirão. Nós devemos pregarmos a palavra, porque as ovelhas ouvirão a voz do bom pastor. Ele se preocupa de buscarmos todas aquelas que estão enfermas, aquela que está ferida e machucada, porque ele não quer que nenhuma delas se perca. Então ele se preocupa com cada uma delas, glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a minha voz haverá um rebanho, um pastor. Terá um rebanho e um só pastor. Né? Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, religião são várias. Mas o pastor é um só pastor, que é Jesus Cristo. Aqueles que estão ali, glória a Deus, aleluia, pregando o evangelho, eles são, glória a Deus, aleluia, eles são anjos da igreja. O pastor verdadeiro, aquele é Jesus Cristo. Nele não há decepção de pessoa. Nele não há maldade. Nele não há engano. Nele há verdade. Então ele veio para nos mostrarmos para cada um de nós que nós devemos seguir os mandamentos. Amai uns aos outros como eu nos amo. A palavra do Senhor, quando Jesus disse, glória a Deus, aleluia, disse para Pedro, né? Ali, meu querido irmão, quando Jesus chegou ali, né, estava Pedro, seus discípulos, ali estava pescando e disse, Senhor, fiquemos aqui a noite toda, não pescamos nada. O Senhor disse, Pedro, lance a rede. Senhor, eu fiquei aqui a noite toda e não peguei nada. Pedro, lance a rede. E ali, meus queridos irmãos, queridas irmãs, ele lançou a rede e pegou vários peixes. E ali Jesus disse, Pedro, a partir de hoje, você não vai ser mais um pescador de peixe, mas um pescador de alma. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós devemos se alegrarmos diante do Senhor. Nós devemos ser um pescador, pescar alma, pescar vida, que estão perdidas, aquela que estão machucada. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado a minha esposa, que está nos ajudando, o Cláudio, e também, glória a Jesus, a outra nossa irmã também, glória a Deus, e a Rosana Teodoro. Que Deus te abençoe, Rosana, você e toda a sua família. Cubra cada família que estão me assistindo neste momento com as tuas bênçãos, com o teu poder, Jesus. Vai fortalecendo, Senhor, a cada família neste momento, que o Senhor possa, Pai, nos dar uma ótima noite, um ótimo sono para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se Deus permitir. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Agindo Ele, quem possa nos impedir? Amém? Que Deus abençoe, nos fortaleça. Até amanhã, 7 horas da manhã, em nome de Jesus. Ô glória!